Hello everybody, I'm Teacher Michelle and welcome to our English class. Olá pessoal, eu sou a professora Michelle, sejam bem-vindos a mais uma aula de inglês. Hoje nós vamos falar de Present Perfect, ou seja, presente perfeito, e vamos fazer apenas uma introdução sobre esse conteúdo. Presente perfeito é um tempo verbal muito usado, muito frequente da língua inglesa. Ele é um tempo verbal composto, ou seja, ele é formado pela combinação de dois verbos, um verbo auxiliar e um verbo principal. Nosso roteiro de hoje, nós vamos ter, primeiro, uma introdução, falando desse nosso conteúdo, das formas perfeitas que existem na língua inglesa. Vamos falar especificamente do verbo auxiliar, que nos tempos perfeitos é o verbo to have, que é o verbo ter em português. Vamos falar do verbo principal, que é, como eu mencionei, é um tempo verbal composto. Ele é formado por um verbo auxiliar e um verbo principal. O verbo principal sempre construído na forma do particípio passado, tá? E vamos analisar para que nós usamos o presente perfeito. E aí eu mostro para vocês alguns exercícios ou exercício de interpretação considerando esse conteúdo, tá bom? Então, vamos lá. Quando nós falamos de introdução aos perfect tense, é uma introdução aos tempos perfeitos. Como nós já discutimos nas nossas aulas de inglês, os verbos em língua inglesa, eles seguem duas características. A relação temporal, se o tempo verbal é presente, passado ou futuro, e a questão da forma ou da tensão, do aspecto que esse tempo verbal é representado. Nós temos os tempos simples, os tempos contínuos, os tempos perfeitos e uma combinação das duas coisas, que são os tempos perfeitos contínuos. A característica do tempo perfeito é que eles são sempre usados para expressar ações passadas, past action, que são desconhecidas na sua conclusão, então, por exemplo, se elas já terminaram ou não, e que aconteceram em um tempo indeterminado. Ou seja, eu não tenho claro na minha comunicação quando essa ação aconteceu, em qual momento do passado ela foi executada. Nós também usamos os tempos perfeitos para indicar uma ação passada que mantém uma relação com o presente. E é exatamente esse o caso do presente perfeito. É uma ação que começou no passado, mas até hoje ela é uma realidade. Vou dar um exemplo para vocês. Em português, você diz, eu moro em São Luís desde 2016. 2016 está no passado, mas eu ainda moro aqui. Então, nesse caso, eu tenho um exemplo de uma ação do passado que até hoje ela está acontecendo no tempo presente. Só que no português nós dizemos, eu moro. No inglês, você não pode usar o presente simples para falar de uma ação que começou no passado. Então, por isso que existem variações de tempos verbais em inglês. Por isso que existem diferentes tipos de presente. Bom, e aí, como eu mencionei anteriormente, as variações perfeitas, elas são muito utilizadas na língua inglesa. É muito frequente, você pode observar em músicas, em filmes, em séries, além dos textos que acabam sendo o nosso foco aqui. Para falar desse tempo perfeito, nós lembramos que ele é um tempo verbal composto. Então, ele é formado por uma combinação de dois verbos. O verbo to have, que é o nosso verbo auxiliar. Esse verbo auxiliar vai sempre estar conjugado no tempo verbal que está sendo apresentado. Então, se é presente, o verbo have fica no presente. Se é passado, ele vai para o passado e assim por diante. Mais o verbo principal, que está sempre no particípio passado. O que é particípio passado? É aquela ação já finalizada, ou que você representa no português pela terminação ado ou ido, jogado, partido, visitado e assim por diante. O verbo to have, ele funciona nesse contexto de tempos perfeitos como um verbo auxiliar. E ele é usado de acordo com o tempo que está sendo expresso, se é presente, passado ou futuro. O verbo principal, ele representa a ação que está sendo realizada por aquele contexto, ou que está sendo apresentada naquele contexto. Vamos falar primeiro, então, do verbo auxiliar. Por que eu mencionei
que nesse tempo perfeito o verbo to have é auxiliar, porque ele também pode representar em outras situações o verbo principal da oração. O verbo ter é usado para indicar posse. I have a bike. Eu tenho uma bicicleta. Então, eu estou falando de uma posse. No caso dos tempos perfeitos, como o verbo have complementa o verbo principal, a função dele é verbo auxiliar. Então, vamos lá. O verbo to have, ele é um verbo irregular. O que quer dizer isso? Que a conjugação verbal dele é diferente dos outros verbos. Ele tem uma conjugação própria. Em português, é o verbo ter com sentido de possuir, para representar posse. Nos tempos perfeitos, esse verbo have funciona como verbo auxiliar. E é ele que vai ser responsável por criar as perguntas e as negações. Como vocês sabem, em inglês, toda vez que você quer fazer uma frase interrogativa ou negativa, nós usamos um verbo auxiliar, né? O verbo ter é o que vai fazer esse papel nos tempos perfeitos. As formas contraídas do verbo ter no presente são apóstrofo VE ou apóstrofo S. Aí você deve pensar assim, professora, mas apóstrofo S não é o is? Exatamente. Então, a contração do verbo has e do verbo is é a mesma. Então, para você saber se aquele apóstrofo S é has ou é is, ou é o caso possessivo, por exemplo, que é uma outra característica do apóstrofo S, você tem que analisar o contexto, tá bom? Para ver qual é a representação daquele verbo, daquele apóstrofo S dentro de uma situação frasal, dentro de um contexto. A conjugação do verbo ter em inglês. No presente, nós temos have para todas as pessoas, com exceção das terceiras pessoas do singular, he, she ou it, que aí vai ficar has. E nós temos o passado, que é invariável, fica had, e no futuro, will have, indicando o verbo ter no futuro, tá bom? Então, hoje nós vamos falar de presente perfeito, nosso foco são essas duas formas aqui, have ou has. Olha a conjugação, primeira pessoa, segunda e plural, nós vamos ter have, aqui seria have, tá? Igual em cima. E as terceiras pessoas do singular, has. Igual aqui, ó, tá? Na forma interrogativa e negativa, aí eu vou ter have para todas as pessoas e a exceção vai ser somente o has, tá? As terceiras pessoas do singular. E na forma negativa, obviamente, tem que ter o não em inglês. O não em inglês sempre vem depois do verbo. E aqui, no caso, na forma interrogativa, o verbo auxiliar vem primeiro. Olha nas frases. You have worked here for 3 years. Você tem trabalhado aqui por 3 anos. Ou, em português, nós diríamos você trabalha aqui por 3 anos. Como no português nós não temos essa construção do presente perfeito, na hora de fazer a tradução, você sempre vai adequar para aquilo que faz mais sentido no português. Às vezes você vai traduzir como presente, às vezes você vai traduzir como pretérito perfeito ou imperfeito. Vai depender sempre do contexto e do que nós utilizamos na nossa língua materna com mais frequência. Have you worked here for 3 years? Você trabalha aqui por 3 anos? Fazendo uma pergunta. E na negativa, have not. You haven't worked here for 3 years. Você não trabalha aqui por 3 anos. Então, percebam que na hora de fazer as construções, a gente sempre tem que fazer essa análise. Frase afirmativa, sujeito, verbo e complemento. Frase interrogativa, verbo auxiliar vem para frente, ponto de interrogação no final. Frase negativa, o não em inglês depois do verbo. No caso do verbo principal, o verbo principal sempre vai aparecer no particípio passado. Particípio passado é aquela indicação, como eu mencionei antes, de uma ação já concluída. Em português, ado, ido no final. Em inglês, para você colocar o verbo no particípio passado, nós temos que observar duas coisas. Primeiro, se o verbo é regular ou se o verbo é irregular. Eu tenho certeza que vocês vão se lembrar que a gente já viu isso daqui no passado simples, tá? É a mesma regrinha, é a mesma estrutura. No caso do verbo regular, eu tenho que acrescentar de, ed ou ied no final. Então, por exemplo, dance, que é dançar, no particípio fica danced, que é dançado. O verbo play, que é jogar, played,
jogado. O verbo cry, que é chorar, cried, chorado. Ele tinha chorado. Nós temos jogado. Então, são construções que você faz para indicar que aquela ação começou no passado, tá? E que pode ainda estar sendo realizada no presente. Quando o verbo é irregular, não tem padrão, ou seja, não tem regrinha. Para você saber a construção dele, tem que olhar na tabela dos verbos irregulares. Aquela tabelinha que aparece no final dos livros ou que você encontra na internet ou nos dicionários. No caso, o que vai mudar em relação ao passado é que o particípio, ele sempre é a terceira coluna. Quando nós estudamos passado simples, nós usávamos a segunda coluna da tabela. A tabela dos verbos irregulares tem 3 ou 4 colunas. A primeira coluna é o verbo na forma básica, a segunda é o verbo no passado simples e a terceira coluna é o particípio. Então, quando nós falarmos de tempos perfeitos, você vai procurar o verbo na coluna do particípio, a terceira coluna. O verbo to be, que é o verbo ser ou estar, no particípio fica been, que significa sido ou estado. O verbo go, que significa ir, no particípio fica gone, que é ido. O verbo sing, que é cantar, no particípio fica sung, que é cantado. Tá? Então, são exemplos de construções. E agora, especificamente, para nós falarmos do present perfect. Present perfect é o tempo mais utilizado quando se quer falar de ações passadas que têm relação com o presente. Muito usado na língua inglesa, como eu já mencionei. Nós usamos o presente perfeito para expressar, por exemplo, uma ação ou uma situação que começou no passado e continua no momento atual, no tempo presente. Então, por exemplo, she has lived in São Luís since 2016. Ela mora em São Luís desde 2016. Ou seja, a ação começou no passado, mas até hoje ela é atual, ela é presente porque a pessoa ainda mora nesse local. Outro uso do presente perfeito é, por exemplo, uma ação passada que aconteceu em um tempo não específico. Lá no passado simples, por que eu estou falando toda hora do passado simples? Porque muitas vezes o presente perfeito e o passado simples são usados para representar a mesma coisa, ação passada. Só que o passado simples, você tem que saber quando a ação aconteceu e essa ação tem que estar concluída. No presente perfeito, não existe essa informação de quando a ação ocorreu e você também não tem o status de conclusão. A ação pode ainda ter relação com outro tempo verbal. Então, por exemplo, we have traveled to London. Nós viajamos para Londres. Quando que essa ação aconteceu? Não se sabe. Em virtude disso, se utilizou a construção do presente perfeito, tá bom? E não o passado simples. Também usamos o presente perfeito para falar, por exemplo, de uma ação repetida em um período de tempo. Alguma coisa que fez parte de uma suposta rotina, no sentido de que todo ano aquela pessoa pratica aquela mesma ação, tem uma regularidade. Então, por exemplo, I have visited São Paulo several times. Eu visitei São Paulo várias vezes. Nós seria we. We have visited São Paulo several times. Nós visitamos São Paulo várias vezes. É uma ação que tem uma frequência, que foi realizada com uma regularidade. Outro caso são ações concluídas em um passado recente. E aí, nesse caso, vocês vão observar essa palavrinha aqui, ó, just. Just, em inglês, pode ser o adjetivo justo ou justa, relacionado à justiça, por exemplo, ou você vai observar fazendo essa construção aqui do presente perfeito. E aí, nesse caso, o título ou a tradução vai ser acabar. Recém-finalizei, recém-concluí. Então, por exemplo, he has just finished wash his car. Ele acabou de lavar o seu carro. Então, é uma ação que foi recém-terminada. Ela acabou de acontecer. E aí, nesse caso, você usa essa palavrinha just no meio, entre o verbo auxiliar e o verbo principal no particípio. É uma ação recém-concluída. Quando nós falamos de tempos perfeitos, nós vamos observar algumas palavrinhas-chave que aparecem com frequência
nessas construções, tá bom? Então, quando nós falamos, por exemplo, de presente perfeito, algumas das keywords, que são as palavras-chave, são since, que significa desde, para falar da origem de alguma coisa. For, significa por, para falar da duração de algo. Just, que eu acabei de mencionar, então é quando você quer representar uma ação recém-realizada. Ever, muito usado em perguntas, e aí ele vai ter a tradução de já. Tá? E o yet, que significa ainda ou ainda não, dependendo do contexto. Bom, então, por exemplo, I've just finished my homework. Esse apóstrofo VE aqui, como vocês sabem, é a contração do verbo to have. Então, aqui eu tenho, eu acabei de terminar a minha tarefa de casa. Então, é demonstrando essa ação que foi recém-finalizada ou recém-concluída. Nobody has ever said that to me. Repetindo, nobody has ever said that to me. Ninguém nunca disse isso para mim. Ou alguém já disse isso para mim. Como aqui nós temos o ninguém, que é uma palavra negativa, nós podemos traduzir o ever como nunca. Se eu estivesse falando na frase afirmativa, somebody, alguém, com sentido positivo, aí eu traduziria como já. Tá? Ever, você deve estar pensando que também significa sempre. E aí, nesse caso, ele representa um advérbio, fazendo outro tipo de construção. Tá? Has the package arrived yet? Fazendo uma pergunta. O pacote ainda não chegou? Tá? Então, justamente querendo determinar o status daquele pacote, né? Se já chegou ou está demorando, qual é a relação de entrega considerando o prazo estabelecido. Outros exemplos com essas palavrinhas-chave. Have you ever eaten oyster? Fazendo uma pergunta. Você já comeu ostra? Olha o ever aqui, ó, na pergunta. Tem uma música bem antiga e muito famosa, Have you ever seen the rain? Você já viu a chuva, tá? Que representa justamente essa construção do presente perfeito. We have never had a motorcycle. Nós nunca tivemos uma motocicleta. De novo, fazendo o sentido negativo agora com a palavrinha never. This is the most interesting film I've ever seen. This is the most interesting film I've ever seen. Esse é o filme mais interessante que eu já vi. My brother has just arrived from school. Meu irmão acabou de chegar da escola. Então, percebam que todas essas ações são ações que representam aqueles usos que eu demonstrei para vocês anteriormente. Então, nós temos ações que aconteceram no passado, mas eu não sei quando. Ações que aconteceram no passado e até hoje têm uma relação com o presente, ou ações que foram recém-concluídas ou que representam, por exemplo, algum tipo de rotina. Bom, e agora eu vou mostrar para vocês alguns exercícios. Lembrando que quando nós consideramos o Enem e mesmo o vestibular da UEMA, as questões são contextualizadas. Então, a ideia de trazer para vocês gramática é demonstrar de que forma que essa gramática pode aparecer em um contexto e que tipo de sentido ela pode transmitir. Então, nesse exemplo da Unip, things a lot since October. Things é um sujeito que está no plural, tem um S no final, e a lot since October, desde outubro. Então, eu tenho uma construção no tempo perfeito falando de coisas que tinham mudado, que sofreram uma alteração desde outubro. Para eu obter a resposta, para eu encontrar qual é a alternativa, eu tenho que considerar quem é o meu sujeito para fazer as concordâncias adequadas. Então, o presente perfeito eu sei que é formado por dois verbos, um verbo auxiliar mais o verbo principal no particípio passado. Essa frase é afirmativa, então quer dizer que o verbo auxiliar vem primeiro. Quais as alternativas que eu tenho verbo auxiliar primeiro? Letra B, letra C e letra E. Letra A e letra D eu já descarto, porque eu estou começando com o verbo principal. Ó. Change é o meu verbo principal, significa mudar. Tá? No caso da letra B, eu tenho o verbo to be. O verbo to be não faz parte do presente perfeito. O verbo auxiliar do presente perfeito é sempre o have ou has. Has eu uso para o singular. Have eu uso para o plural.
Resposta correta, então, letra E. Pessoal, e é isso. Hoje nós falamos de presente perfeito, que é um tempo verbal composto usado para representar uma ação do passado que tem relação com o tempo presente. Até a próxima, fiquem bem e bye bye!